Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, do nosso programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Nesta edição, que é, aliás, a primeira do ano, temos connosco a advogada Sara Mendonça, associada sénior da Abril, que nos vai explicar o que é que mudou desde novembro com a entrada em vigor da nova lei das comunicações eletrónicas. É exatamente com ela que vamos falar aqui um bocadinho sobre este diploma. Sara, eu começava exatamente por aí. Tivemos aqui mudanças na relação entre consumidores e operadoras no âmbito das comunicações eletrónicas. Perguntava-lhe quais foram as principais alterações. Muito bom dia. De facto, a 14 de novembro de 2022 entrou em vigor esta nova lei das comunicações eletrónicas, que basicamente assegura a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas para o ordenamento jurídico português e que introduz diversas e substanciais, diria eu, alterações no quadro legislativo. Por um lado, desde a regulação dos OTTs, que são as plataformas de distribuição de conteúdos pela internet, até a um reforço das regras de segurança e integridade, das regras, dos direitos, aliás, dos utilizadores finais e dos consumidores, de uma revisão das obrigações regulatórias, com ênfase, uma espécie de um pendor de uma regulação mais simétrica, até às regras que gerem os recursos de numeração. Portanto, há imensas alterações. Basicamente, esta lei, o que eu costumo dizer é que não deixou nada intocado. Se quisermos distinguir, ou aqui em dois grandes grupos, alterações, por um lado, as principais alterações para os operadores e, por outro, as principais alterações para os consumidores. Faço esta distinção por questões de facilidade também de compreensão. E acha que essa abrangência, ou seja, há quanto tempo é que também não era revista, havia uma necessidade de atualizar em termos mais transversais? Sim, sem dúvida que sim, que havia esta necessidade, até porque isto, de facto, como disse, para além de alterar também alguns diplomas existentes em Portugal, isto é uma transposição de um código europeu e, portanto, vem uniformizar, de alguma forma, esta regulamentação num espectro mais abrangente e alargado do que é a dinâmica e do que é a realidade portuguesa, até porque não nos podemos esquecer que os players nesta área são maioritariamente, ou muitos, são internacionais e, portanto, não são locais, digamos assim, não é? E, portanto, de facto, para mim, também aqui de uma perspectiva jurídica e de player jurídico, que no fundo orienta de alguma forma os clientes a atuarem neste setor, de facto é essencial que esta regulação, ou era essencial que esta regulação fosse mais abrangente e fosse mais uniformizada a nível europeu e não só a nível local, sendo que aqui em Portugal, evidentemente, quem tem, digamos, o domínio do controle, no fundo, da regulamentação deste setor é a ANACOM e, portanto, assim sendo, é uma regulação mais uniforme, mais abrangente e em linha com as práticas também a nível europeu. E todos os pontos em termos de necessidades foram tocadas, respondidas? Houve alguma coisa que tivesse sido era necessário legislar e não entrou nesta lei? Pela análise, obviamente ainda estamos numa fase muito inicial da aplicação desta nova lei, mas de facto parece-me que é uma lei bastante abrangente e que procurou tocar em todos os pontos. Se o fez da melhor forma ou não, ou se o fez de uma forma mais vantajosa para os operadores versus consumidores ou vice-versa, isso a prática e o tempo nos dirá, mas de facto em termos de regulamentação foi bastante global, bastante abrangente e portanto todos os pontos, ou maioritariamente os pontos que deveriam ter sido abordados ou regulados, legislados, como lhe queiram chamar, assim o foram. Eu sei, desculpe interromper, só para lhe perguntar uma questão. A ideia como que se fica às vezes é que foi
pelo menos nesta leitura inicial, como disse, há uma clara extensão dos direitos dos consumidores e, portanto, será mais benéfica para os consumidores. Não sei se a sua opinião à primeira leitura, e apesar de, obviamente, ainda ter sido, no fundo, há pouco mais de um mês. Claro, eu percebo essa interpretação e, de facto, de uma forma mais leiga, poderemos chamá-la assim, e também numa perspectiva jurídica, de facto, os consumidores saem muito, muito protegidos. Porquê? Por exemplo, passa a haver isto da perspectiva do consumidor, que acho que é relevante notar aqui, passa a haver uma obrigação de informação ao consumidor em momento prévio à celebração do contrato, e mesmo que se tratem em contratos, de contratos à distância, não é? Que é o mais comum, ou bastante comum hoje em dia, há uma obrigação de identificar todos os elementos relevantes desse contrato ao consumidor, passando pelas, e que incluem evidentemente as características dos serviços contratados, como sejam os preços de ativação, quaisquer encargos recorrentes ou associados ao consumo, a duração do contrato, as condições de renovação ou de cessação do contrato, que nós sabemos que até então tinham causado bastantes questões, até em termos de contencioso legal, em relação, e que opunham o consumidor às operadoras. Também questões ou características, funcionalidades especiais a utilizadores com alguma deficiência. Isto, por um lado, desde logo, esta obrigação é uma obrigação de informação. Por outro lado, uma possibilidade de suspensão temporária destes contratos de telecomunicações, sempre que haja algum caso, alguma de alteração extraordinária, chamemos-lhe assim, das circunstâncias subjacentes à contratação destes serviços telecomunicações, em determinadas circunstâncias, nomeadamente a perda do local em que são prestados esses serviços, a ausência do consumidor, a alteração, aliás, da morada, da residência do consumidor para o estrangeiro, a ausência desta morada, seja para cumprimento de penas de prisão, seja em casos de incapacidade, de doença prolongada, de dependência de cuidados de terceiros, ou ainda em situações de desemprego ou de baixa médica. Portanto, passa a ver que não existia esta possibilidade de suspensão provisória dos contratos. Para além da possibilidade de suspensão provisória, existe ainda uma possibilidade do consumidor cancelar o contrato sem encargos, sem os encargos que estariam associados ao incumprimento daquele período inicial de fidelização, também em determinadas circunstâncias, designadamente na alteração permanente da residência para uma zona em que o operador, que não está coberta pelo operador, ou que o operador não consegue oferecer estes serviços da mesma forma, os serviços contratados ou serviços equivalentes, também em casos de alteração da residência do consumidor para o estrangeiro, em casos de imigração, ou em casos de desemprego do consumidor, que seja motivado por um despedimento por motivo que não lhe seja imputável, evidentemente, e que afete e que o rendimento mensal disponível do Ou seja, eu fico trabalhador. agora desempregado, ou com uma doença grave, ou vou para a prisão ou Exatamente. para o estrangeiro e tenho direito a Isto, ficar por um com lado, à esse suspensão, por outro lado, a este cancelamento, também em casos de incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária, desde que seja superior a 60 dias e que de facto impacte ou significa perda deste rendimento mensal disponível. Para além disto, ainda há mais uma possibilidade do utilizador final ou consumidor, como lhe queiram chamar também, aqui de mudar de empresa que presta os serviços de acesso à internet e que esta mudança não possa exceder um dia útil. Para além disso, para terminar, destacaria também aqui, em termos realmente desta proteção ao consumidor que se assiste e que referiu, e bem, que de facto está muito patente nesta nova lei, de facto para evitar, por exemplo, surpresas nas faturas de internet ou dos serviços telefónicos relativamente àqueles
ao pagamento daqueles bens ou serviços prestados por terceiros. Agora, a nova lei prevê que o consumidor só pode, que o corrijo, que o operador só pode exigir este pagamento ao consumidor se houver uma autorização prévia e expressa desse pagamento pelo consumidor. Portanto, evitamos também aquelas surpresas nas faturas e, portanto, é claro que, de facto, desta nova lei resulta aqui uma grande proteção do consumidor. Já vamos a seguir à questão das empresas. Neste momento vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já de seguida sobre com a discussão da nova lei das comunicações eletrónicas. Estamos à emissão com a presença da advogada Sara Mendonça. Sara, porque temos aqui a falar sobre a vertente dos consumidores e no caso das operadoras, para também não ficar aqui a balança desequilibrada, embora tenha havido, como falamos, uma proteção do cliente e do lado dos operadores. O que é que muda aqui em termos desta lei? Em relação aqui aos operadores, eu destacaria essencialmente 4 inovações para agrupar aqui numa forma mais prática e também mais fácil de entender. Por um lado, há aqui uma regulação social que é conduzida essencialmente por uma tarifa social de internet que está prevista para consumidores com baixos rendimentos ou também com necessidades e também, aliás, com necessidades sociais especiais. Por outro lado, diria que há uma espécie de um New Deal da regulação sectorial, e o que é que isto significa? Por um lado, reforça-se os poderes da ANACOM em determinados domínios, designadamente em matéria do espectro radioelétrico, portanto, da gestão deste espectro, mas, por outro lado, também se prevê expressamente a intervenção de distintas autoridades competentes nesta regulação sectorial, nomeadamente no domínio dos direitos dos utilizadores finais e também em procedimentos sectoriais de seleção, aliás, concorrencial, procedimentos de seleção concorrencial e de atribuição por exemplo, de direitos de utilização de frequências, em que passam a ter que ser também aprovados pelo membro do governo responsável pela área das comunicações. Nomeadamente em questão dos leilões, não é? Ou seja, a parte do leilão de espectro, houve aqui uma redução de poder nesta ótica. Acha que no facto de agora o governo ter de aprovar esses regulamentos é alguma lição aprendida do que aconteceu com o 5G? Pode de facto, pode ser uma lição aprendida, porque realmente quando nós deixamos muita margem ou muita discricionariedade, há sempre um perigo adicional. Portanto, a partir do momento em que há uma maior regulação ou um maior contributo, um maior controle, portanto estamos a limitar de alguma forma que se voltem ou que se repitam lições do passado ou que de facto não queríamos repetir. E há uma questão, também tivemos a ver a questão mais jurídica deste diploma. Uma delas é, supostamente, há um desenvolvimento do meio da resolução de litígios transfronteiriços. O que é que isso na prática implica, em termos também do vosso trabalho? Em termos da resolução transfronteiriça de litígios, de facto, em termos do nosso trabalho, e como disse inicialmente, é uma abrangência, digamos assim, maior e uma uniformização maior de práticas europeias, digamos assim, e elimina, de alguma forma, evidentemente, estas fronteiras, sobretudo fronteiras jurídicas, que nos muitas vezes ou nos impediam ou que nos focalizavam no ordenamento jurídico
nacional e, portanto, ou de cada Estado-membro, passando a ser algo também mais abrangente e em que possamos ter uma intervenção, digamos assim, também mais uniformizada e mais conforme com práticas ou com práticas europeias, digamos assim. E um dos tópicos quentes nem é tanto este, é a questão desta plataforma digital para cessar contratos. Supostamente já está online. Tenho conhecimento da adesão desta plataforma, em que trâmites é que está a funcionar? Esta plataforma, basicamente, é uma ferramenta, foi criada com esse intuito, uma ferramenta digital para pôr termo ao vínculo contratual com os operadores. Não só para isto também, isto no fundo foi a ratio, digamos assim, da criação desta plataforma, mas a plataforma deverá também possibilitar que sejam pedidas informações contratuais e, para além da cessação do contrato, também esta suspensão temporária que falava há pouco. Esta plataforma, no entanto, apesar de facto ter sido criada para pôr termo, portanto, ao contrato com as operadoras, não permite que se ponha, no fundo, que o consumidor se desvincule de apenas determinados serviços deste contrato. O que é que isto significa? Que significa que através desta plataforma, se o consumidor pretender cessar o contrato, vai cessar o contrato na sua globalidade, com todos os serviços que o abranjam, porque nós sabemos que normalmente estes contratos são multisserviços, no fundo, não é? Temos o serviço telefónico, o serviço de internet, etc. E, portanto, aqui vai só permitir que seja cessado o contrato na sua globalidade. Ou seja, não pode chegar à plataforma e tirar, não quero agora o telefone, vou manter a internet. Exatamente. Neste momento, a única, que é meu conhecimento, e a única funcionalidade ativa é a cessação do contrato destes serviços de telecomunicações, vamos lhes chamar assim, por denúncia. O que é que isto significa? Que à presente data não estão disponíveis as outras funcionalidades. Funcionalidades são essas, são funcionalidades que a DGC tem até, salvo erro, 30 de setembro de 2023 para implementar, designadamente a cessação do contrato por resolução e por caducidade, não só por denúncia, a disponibilização também da possibilidade desta suspensão provisória temporária, digamos assim, do contrato e consequente pagamento da mensalidade contratualizada e ainda uma possibilidade que também acontece, infelizmente, bastante, e era muito mais burocrático tratar-se, que é de facto a comunicação do óbito dos titulares dos contratos celebrados. À presente data, estas funcionalidades não estão disponíveis, Vão sendo agregadas à medida do tempo. E vão ter que ser agregadas pelo o que está plasmado e o que foi determinado também por portaria do Governo, que têm que ser agregadas até 30 de setembro de 2023. E mais, ainda na questão, falámos também na parte dos consumidores, há aqui outra nuance que é, em caso de avaria, têm agora um direito de ser compensados pela esta disponibilidade de serviços. Estamos a falar de que tipo de indemnizações? Muito bem, de facto esta é mais uma medida favorável, digamos assim, ao consumidor, sempre, e o que a nova lei prevê é sempre que os serviços se encontrem indisponíveis, por motivo, evidentemente, que não seja imputável ao utilizador, por um período de 24 horas, superior, aliás, a 24 horas consecutivas ou acumuladas na duração, portanto, por período de faturação, o consumidor terá um direito ao crédito no valor que é equivalente ao preço que teria que pagar pela prestação do serviço durante esse período de tempo. Este valor, uma curiosidade, é que este valor deverá ser pago pelo operador independentemente do pedido de reembolso
do consumidor através ou de crédito na fatura seguinte ou, no caso dos serviços pré-pagos, através do crédito no respectivo saldo. Para além desta indenização, deste valor correspondente, no fundo, é uma medida equitativa e justa relativamente ao consumidor, de facto, o que estamos a dizer é que todo o período que nós, enquanto consumidores, não consigamos usufruir do serviço contratado pelo qual estamos a pagar, portanto, esse valor nos deve ser indenizado. Acresce também aqui a possibilidade que, se esta indisponibilidade de serviço for superior a 15 dias, o consumidor pode também cancelar o contrato sem qualquer custo associado. Portanto, isto aqui será também uma vantagem para o consumidor. São temas estes e outros que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Sara Mendonça, associada a Senior W. Sara, há pouco estivemos aqui a falar destes aspectos e mudanças que vão mudar, no fundo, a vida dos consumidores e das empresas de telecomunicações. Vamos falar agora do setor em si. Chegamos ao final de 2022 com mais uma operação de concentração neste setor das telecomunicações, no caso da Vodafone a anunciar a aquisição da Nova à espanhola MásMóvil. Qual é a sua opinião sobre estes movimentos de fusão nas telecom? De facto, isto acaba agora, será mais uma opinião um bocadinho pessoal, obviamente com base no meu background jurídico e na experiência que tenho tido ao trabalhar com os players deste setor. Acaba por ser, por um lado, acaba por ser uma operação inevitável nos dias de hoje, de facto, desta aglomeração e concentração dos players, não é? E aquisição por parte de determinados players que têm uma posição mais forte no mercado, de outros que eventualmente ou têm uma área de atuação portanto, noutro Estado-membro mais forte, ou então porque de facto tenham, faça sentido tentarem concentrar no máximo e aglutinar, digamos assim, a concorrência. Ao mesmo tempo que isto é quase uma inevitabilidade e que se tem assistido não só no setor das telecom, mas universalmente e globalmente, aliás, transversalmente, digamos, melhor dizendo, de facto, esta concentração tem vários perigos, como se podem adivinhar e antecipar, a partir do momento em que não só para o mercado, digamos, não só para o mercado em geral, como também e sobretudo para os consumidores, em que há um player que controla, aqui obviamente não estamos a falar de um player que controla todo o mercado, mas se for esse o caminho em que há um player que controla essencialmente o mercado, obviamente que tanto o próprio mercado ficará um bocadinho à mercê das condições determinadas e quase impostas por esse player, como então o consumidor aí passará a estar absolutamente desprotegido face à sua opção de escolha e aos preços, vamos falar, por exemplo, desde logo nos preços oferecidos, para além de que também os preços estão sempre associados a condições, portanto, a partir do momento em que nós ficamos um bocadinho reféns de uma concentração excessiva do mercado, tanto pode ser nefasto para o próprio mercado, leis mais básicas de oferta e procura e de concorrência que deixam de existir, como também o consumidor então passará a estar muito fragilizado, independentemente de todas estas medidas que agora o vieram proteger, porque de facto se
existir, não será o caso, nem se avizinha esse cenário, mas a partir do momento em que o mercado passa a ser controlado, digamos, por um ou dois players ou três, evidentemente que para o consumidor isso será bastante negativo e deixá-lo-á numa posição mais vulnerável e desprotegida. No caso concreto deste negócio, agora a Ana, para combater também essas preocupações, quer que a Vodafone devolva o espectro adquirido pela Novo no âmbito do leilão do 5G, uma vez que esta operadora tinha umas condições de acesso mais Favoráveis? favoráveis, no fundo, não é? Por ser um novo entrante. Acha que isto é uma opção, a opção mais adequada, digamos assim? Bem, de facto, a Anacom, compete à Anacom fazer essa avaliação, pode ser uma perspectiva também exterior. Porque havia aqui vários caminhos para combater, se esta seria, na sua visão, a solução mais Esta parece uma solução relativamente mitigada, ou seja, por um lado, forte no sentido em que a Anacom impõe portanto, à Vodafone esta devolução, mas por outro lado, não é uma solução que impeça, no fundo, esta operação, nos termos globais, que noutras ocasiões ou em outros cenários poderia ser uma opção para a Anacom, de que de facto tem um domínio bastante grande no setor das telecom em Portugal e que muitas vezes limita no fundo, a atividade dos operadores e, portanto, que é uma das dificuldades que nós muitas vezes, como advogados, como juristas, nos deparamos ao representar os nossos clientes, portanto, neste controle muitas vezes excessivo ou às vezes incompreendido face à lei e à regulamentação que existe do setor. A Anacom muitas vezes tem interpretações que nós, ou por ignorância ou desconhecimento, ou então mesmo por desacordo, não conseguimos entender e, portanto, aqui parece-me que esta decisão foi uma decisão impositiva, como é hábito também e controlador, passo a expressão da Anacom, como é seu hábito, mas também não demasiado, ainda assim, dentro do que são as possibilidades, não demasiado limitativa, mas evidentemente bastante impositiva E acha que é viável o cumprimento das metas? No caso, por exemplo, agora do 5G, que a Anacom também já avisou as empresas que é para cumprir bem. metas de cobertura. Bem, em termos, a Anacom de facto acaba por ter uma visão mais abrangente do que são as práticas e do que é a realidade do mercado e, portanto, tem esses dados que nós, enquanto advogados e juristas, é muito difícil termos acesso, muitas vezes nem sequer nos são disponibilizados e, portanto, à partida, essa métrica lançada pela Anacom e deveria ser real e execuível. Se o vai ser relativamente, e no caso concreto das empresas, pois veremos, acho que pode ser difícil, de facto, mas eu quero acreditar, pode ser um wishful thinking, mas eu quero acreditar que quando a Anacom determina, portanto, essas métricas e faz essas imposições, falas com base num estudo prévio e na análise prévia de todos os dados a que só ela, quase de uma forma global, consegue ter acesso. A estatística por trás. Exatamente. Pergunto-lhe, a minha última questão é o que é que se espera em termos de tendências então nesta indústria e também na área que acompanha de perto dos mídias, que acabam por caminhar lado a lado. Exatamente. Bem, o setor, para mim, o setor das telecomunicações, os mídia muito relacionados, de facto, são o setor do presente e do futuro.
Se nós, enquanto cidadão comum, olharmos para a nossa vida e para a vida ao nosso redor, nós estamos dominados e absolutamente dependentes ou dominados de alguma forma, infelizmente, pela informação divulgada e pelos mídias, e por outro lado, absolutamente dependentes de tudo que é tecnologia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida corporativa ou empresarial, no poder, por exemplo, no poder judicial também. Basicamente é um setor que é transversal a todas as áreas da nossa sociedade moderna e sem o qual nós, infelizmente, ou felizmente numa perspectiva jurídica também, particularmente para esta assessoria que nós fazemos aos nossos clientes, mas nós estamos absolutamente dependentes e não sabemos viver sem. Portanto, o setor das telecom continuará, está e continuará em forte expansão. Assistir-se-ão eventualmente a mais operações de concentração, estou em crer, como esta que assistimos há pouco e que mencionámos aqui, e será um setor que cada vez mais será, não é, e já não é, e cada vez mais o será, não nacional, mas europeu e internacional, em que estes players terão cada vez mais impacto, portanto, no ordenamento jurídico de cada um dos Estados-membros ou cada um dos países, e, portanto, acaba por ser algo que é global, que já não é nacional, já não depende de regulações regulações e regulamentações nacionais, mas sim de uma uniformização legal e regulatória europeia numa primeira fase e eventualmente internacional, para uniformizar de alguma forma este mercado que de facto já não conhece, e este setor que já não conhece fronteiras, e para além disso, numa perspectiva jurídica, na regulação deste setor, parece-me que, por um lado, a ANACOM terá de coordenar, não bem de coordenar, mas no fundo de regular e de as suas decisões, os seus entendimentos, as suas deliberações deverão ser mais conformes ao panorama também europeu que se vive, e é um contexto mais global e não tanto a um contexto nacional, mais limitador, mais constrangedor. Portanto, espero de facto que neste âmbito jurídico também a ANACOM perceba que o âmbito de aplicação, o âmbito de facto que vivemos hoje em dia exige uma Já não regulação. seja algo tão local, não é? Exatamente, exige uma regulação mais global e exija que também que de facto seja olhada a realidade que vivemos e interpretada dessa forma, numa forma mais abrangente, mais aberta. Muito obrigada, Sara. E de facto, falar direito despede-se assim de mais uma edição, esta que foi a primeira do ano. Continua a seguir as nossas notícias, podcasts e vídeos em jornaleconómico.pt.